Ei, gente, tudo bom? A aula de hoje nós vamos falar de produtos anti-idade, ou seja, produtos para prevenir o processo de envelhecimento, tá? É, vamos começar vendo os objetivos da aula? Deixa eu passar aqui. Depois a gente vai entrar especificamente nos ativos anti-idade, como que a gente vai associar esses ativos para trazer para os nossos pacientes, né, o melhor resultado, tá? Então, quais são os objetivos dessa aula? Compreender o envelhecimento da pele, quais são os fatores que agem dentro, né, desse processo, que não é um processo único da pele, né, é um processo de todo o organismo, e isso também faz diferença. Conhecer os principais ativos que vão atuar na pele, que vão fazer diferença no nosso paciente, e saber como a melhor forma de prescrever isso, eles individualizando eles, trazendo segurança, e ao mesmo tempo trazendo resultado, porque sem resultado não adianta nada, né? Então, vamos embora, gente. Vamos lá, vamos entender o processo de envelhecimento. O envelhecimento do nosso organismo, nosso envelhecimento é uma coisa que independe de fatores externos. Não é que independe, depende de fatores externos, mas envelheceríamos mesmo sem ter fatores externos que aceleram esse processo de envelhecimento. Então, a gente tem fatores intrínsecos, são fatores dentro da gente que levam o nosso processo de envelhecimento. Para que as nossas células funcionem, gente, é preciso que ocorrem danos às nossas células, e isso, consequentemente, cada dia vai acontecendo mais danos, mais danos, mais danos, que vão levando ao processo de envelhecimento natural, tá? Que a gente chama de fatores intrínsecos, fatores que são dentro da gente mesmo, tá? Os fatores intrínsecos, eles são genéticos, eles são determinados pelos nossos genes. Não tem como a gente alterar isso. Então, tem gente que vai ter tendência a ter mais ruga, tem gente que vai ter tendência a ter mais flacidez, tem gente que vai ter tendência a ter, sei lá, olheira. Então, é independente de fator externo. Ele é uma coisa que você não consegue controlar. Filho de peixe, peixinho é. Então, muitas vezes, um paciente chega reclamando alguma alteração, você tem que perguntar: na sua família tem alguém que tem mais isso? Você parece mais com seu pai ou com a sua mãe? Será que, entendeu? Para buscar se é uma causa que a gente não consegue mudar ou se são fatores extrínsecos. Fatores extrínsecos são aqueles fatores que não estão dentro da gente. Então, são fatores que estão aí no ambiente. Sol, principal fator extrínseco que causa o envelhecimento da pele. Cigarro, fumar, né? Alimentação, né, gente? Ingerir bebida alcoólica, alimentos muito processados, né? Sono, dormir pouco, a forma como você dorme também, dormir de barriga para baixo, né? Pode dar ruga de sono, tudo isso faz com que a gente tenha fatores externos ao nosso corpo que podem acelerar o processo natural de envelhecimento. E quais são esses sinais de envelhecimento, gente? Principalmente ruga, flacidez e mancha. Ruga, flacidez e mancha. Mancha também, sim, mancha é um sinal de envelhecimento da pele. Aliás, é um dos principais sinais de envelhecimento da pele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de uma entidade e a gente não coloca, a gente não avalia essas manchas no rosto do paciente. Muitas vezes, gente, tratar a mancha antes de tratar uma ruga ou uma flacidez traz mais rejuvenescimento para o nosso paciente, tá? Então, se liguem a isso. Essa imagem, gente, eu trouxe aqui para ilustrar que ocorre o processo de envelhecimento, é um processo global. Ele não ocorre só na pele, especificamente. E mesmo na pele, a gente tem várias alterações ali que mostram que é um processo de envelhecimento. Então, aqui eu tenho excesso de pele, que inclusive é diferente de flacidez. Tem flacidez também, mas tem excesso de pele. Olha a pálpebra, como tem muito excesso de pele. Tem ruga, né? Tem a marca das linhas ali. Tem queda do nariz, olha como tem queda do nariz, gente. Tem afinamento de lábio. É um monte de coisa que, junto com aquilo, com o envelhecimento em si da pele, faz com que a gente perceba que essa pessoa não tem mais 20 anos, tá? Você bate o olho na pessoa, você sabe mais ou menos a idade dela. Por quê? Mesmo que a pessoa faça botox, preenchimento dificulta um pouquinho mais, mas botox, por exemplo. Por quê? Porque o processo de envelhecimento é global. Então, a gente envelhece osso, a gente envelhece músculo, a gente envelhece gordura e a gente envelhece pele. Isso falando do rosto, certo? Então, vamos embora.
Então, quais são os mecanismos de envelhecimento da pele? Vamos lá. Estresse oxidativo, ou seja, a nossa célula, gente, a gente, para viver, oxida. A gente oxida o tempo inteiro. Então, a gente está oxidando, oxidando, oxidando. Dentro do nosso organismo, a gente tem mecanismos para tratar essa oxidação, reverter essa oxidação, tá? Então, a gente tem esses mecanismos, mas a gente vai oxidando tanto, que a gente vai lesando pele, célula. Então, a gente vai sofrendo o processo de envelhecimento, mesmo tendo esses fatores, mesmo porque esses fatores, a cada dia que passa, vão ficando mais enfraquecidos. Inflamação crônica. E essas coisas, estresse oxidativo, inflamação crônica, processo natural do envelhecimento nosso, né, intrínseco nosso, vai levar a redução de colágeno, gente, a redução de elastina, a redução de ácido hialurônico. Isso tudo vai levar a gente ter uma pele mais fina, uma pele menos densa, menos forte, uma pele mais desidratada e uma pele muito menos fortalecida, ou seja, uma pele com uma tendência muito maior a manchar, a ter ruga e a ter aquela flacidez onde a pele vai e não volta, tá? Alteração na renovação epidérmica, o que é isso? A nossa pele, todos os dias ela está sofrendo renovação. Então, uma camada bem superficial descama para que uma camada nova apareça. E aí a nossa pele ela fica mais brilhante, ela fica mais bonita, ela não fica com aquele aspecto de opaco, que normalmente vai aumentando no decorrer dos anos. Então, com o passar dos anos, a gente vai percebendo que a pele vai ficando mais opaca. Isso é pela alteração na renovação da epiderme. A epiderme não renova mais tanto, então a gente fica com células mais envelhecidas. Na superfície da nossa pele, ela fica mais áspera e mais opaca, tá? E alteração em estruturas de suporte. Quando eu falo estrutura de suporte, eu estou falando de osso, de músculo, de gordura. Tudo isso sofre alteração no processo de envelhecimento e faz com que a aparência externa que a gente coloca para fora também sofra alteração. Então, quando eu falo de um processo de envelhecimento, eu não estou falando apenas do processo de envelhecimento da pele. Não é só isso que faz a gente olhar para uma pessoa e ter uma ideia da idade que ela tem. Tem todo o processo por dentro também que acaba aparecendo na nossa pele, porque a gente tem muita flacidez, porque esse osso não tem mais a mesma estrutura, porque essa gordura que está embaixo sofreu o que a gente chama de derretimento. Então, tudo isso vai levando a gente bater o olho na pessoa e saber que ela sofreu um processo de envelhecimento. Por que eu estou falando isso aqui, já que isso aqui a gente não trata com skincare? Porque a gente trata com procedimento, né? E quando eu gasto dinheiro todo o meu paciente com skincare, o meu paciente não tem dinheiro para fazer procedimento. Então, eu tenho que entender que ele vai precisar fazer procedimento, né? Se ele quiser, óbvio, né? E que a associação de procedimentos com o skincare é que vai trazer o melhor resultado para ele, já que o processo natural de envelhecimento não é só cutâneo, não é só da pele. Certo? Então, vamos embora. Agora vamos falar dos ativos especificamente e a gente vai entender como cada ativo desse vai agir na nossa pele, tá? Como escolher os ativos anti-idades? Primeiro, eu tenho que fazer uma avaliação clínica da pele. Eu preciso entender que tipo de pele é essa. Eu preciso entender o que uma paciente está esperando daquele cosmético que ele vai usar, né? Então, isso tudo eu preciso entender. Então, eu tenho que saber o tipo de pele que é. Essa pele é mista, essa pele é oleosa, essa pele é seca, essa pele tá sensível, gente. Qual a idade desse paciente? Esse paciente entrou na menopausa, esse paciente não entrou na menopausa? Quais são as queixas principais, né? Qual a batalha ele quer lutar? O que incomoda mais ele? Por onde eu vou começar? Por onde eu vou focar? Né? Sensibilidade. É sensível, não é sensível? O que esse paciente já usou? O que esse paciente já usou que deu efeito positivo, que não deu efeito, que deu efeito negativo? Como é que eu vou agir ali dentro para trazer esses melhores resultados? Então, eu preciso de uma anamnese bem feita. Eu preciso de um exame físico bem feito. Eu preciso entender tudo que tem por trás daquela pele para poder trazer para ele a melhor solução possível. Inclusive, eu preciso saber quanto ele pode gastar. A gente não pode esquecer disso. Quanto que esse paciente pode gastar para que eu consiga fazer uma prescrição que funcione
que seja segura, mas que esse paciente ainda tenha dinheiro para fazer procedimento, porque procedimento também é importante, né? Beleza, então vamos falar dos ativos especificamente. Eu vou falar de cada ativo, depois eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer para juntar esses ativos para ter lá na frente mais resultados. Ok? Então vamos lá, ácido hialurônico. Qual que é a ação do ácido hialurônico, gente? Trazer hidratação para a pele. Hidratação para a pele. Preenchimento superficial, isso é uma coisa tão superficial, esse preenchimento, tão superficial, que ninguém nem nota, tá? É hidratação e fortalecimento de barreira cutânea. E aí não é só o ácido hialurônico, gente, é qualquer ativo hidratante, não é uma manteiga, é um óleo, é uma glicerina, é qualquer ativo que traga hidratação para a pele. É fundamental no processo de tratamento anti-idade, na prevenção de envelhecimento, tá? Qualquer ativo, tá? Ativo hidratante a gente prescreve 2 vezes ao dia, sempre. 2 vezes ao dia, ao acordar e ao dormir, tá? Ainda mais se você vai fazer associação com um ativo anti-idade, aí é mais ainda, certo? E aí, quando eu falo de um ácido hialurônico ou de qualquer outro ativo hidratante, eu estou falando aqui de um produto que vai trazer hidratação que pode ser associado a ativos antioxidantes. Já que eu vou fazer um hidratante ou que eu vou prescrever um hidratante, por que não prescrever esse hidratante já com ativos antioxidantes? Porque se eu estou pensando num processo num produto anti-idade. E aí eu tenho tanto produtos anti-idades, tanto produtos hidratantes com antioxidantes na fórmula industrializados, como eu posso mandar manipular fazer uma prescrição minha ou individual para aquele paciente, tá? Os alfa-hidroxiácidos. Alfa-hidroxiácidos. O que eles fazem? Eles fazem renovação da pele, renovação da epiderme. Lembra que eu falei com vocês que a alteração na renovação da epiderme traz uma pele mais opaca, uma pele sem brilho, uma pele com aparência envelhecida, uma pele áspera? Então, os alfa-hidroxiácidos fazem renovação da pele. Então, eles melhoram textura de pele, brilho de pele, rugas finas. E aí eu não falo que ele vai tirar um pé de galinha? Não, mas ele vai melhorar a aparência da pele, aquele brilho da pele. Eles são extremamente interessantes quando a gente fala em tratamento anti-idade. Extremamente interessantes. Aliás, os renovadores da pele, depois dos ativos hidratantes, são os principais ativos que a gente prescreve quando a gente está pensando em prevenir o processo de envelhecimento da pele, tá? A gente sempre prescreve um renovador da pele se não houver irritação, tá? Normalmente a gente começa com uma porcentagem baixa desses produtos, né, desses ativos, 5 a 10%, a gente, na grande maioria das vezes, a gente pede para usar à noite. E por que a gente pede para usar à noite, gente? Não é à toa, tá? Eu sempre peço para usar à noite, porque é à noite que a pele se recupera. É à noite onde a absorção dos ativos é mais eficiente. Então, se eu tenho um produto que é o meu produto carro-chefe depois da hidratação, né? No tratamento, eu vou colocar ele à noite, tá? Não é porque se eu colocar ele de manhã vai acontecer alguma coisa com a pele do meu paciente, não, porque não vai acontecer, não vai acontecer nada. Só que à noite é mais confortável para usar, funciona melhor, então passe à noite, tá? Usar filtro solar durante o dia. Gente, o filtro solar é outra coisa que é extremamente importante no processo de prevenção do envelhecimento da pele, mas ele deve ser usado quando for se expor ao sol, e ponto final, ok? A gente não precisa falar para o nosso paciente que tem que passar protetor solar, mesmo se ele estiver no quarto. Não precisa, tá? Avaliar que veículo você vai colocar esses alfa-hidroxiácidos, porque esses alfa-hidroxiácidos eles podem ser colocados, por exemplo, num sérum. A gente já falou de veículo, gente. Se vocês não viram a aula de veículo, tem aqui, vai lá ver, vale muito a pena. A gente pode colocar numa base um pouco mais oleosa, por exemplo, vou falar nome de base específica, mas Second Skin. Eu posso colocar numa base bem mais oleosa, por exemplo, um Omega Gold. Que diferença que faz isso, gente? Quando eu falo de uma pele que eu estou pensando em antidade, eu estou pensando em paciente em torno de entre 40 a 100 anos, né? Que é o que nós temos, de 40 a 100, 110, né? Beleza. Se o paciente tem 40 anos, ele tem uma pele diferente de um paciente que tem 90.
Normalmente, o paciente tem 40 anos, ele tem uma pele mais hidratada e mais oleosa do que um paciente que tem 90 anos. Pode ser que você pegue pacientes que têm 40 anos que se queixem de pele oleosa. E aí você não vai passar um creme oleoso demais para ele. Você pode diminuir um pouco essa oleosidade e adequar esse creme para que ele consiga usar. Agora, se eu estou falando em pacientes acima de 50, 60 anos, aí eu já acho que vale a pena, já de cara, colocar uma base mais oleosa. Ele vai usar à noite, então não vai ter aquele incômodo de suor, de sol, de calor excessivo. Por quê? Porque quanto mais oleosa essa base, melhor a absorção dos ativos, e quanto mais oleosa essa base, menor a chance de sensibilizar a pele, tá? Por isso que vale a pena. Então, tem que avaliar qual veículo que eu vou colocar ali para ver qual que é melhor para mim. Não está entendendo direito como funciona o veículo? Vai na aula de veículo e assiste a aula de veículo, porque já tem aula de veículo. Aí nós vamos falar dos retinoides. Eu não falei ali, mas quando eu falo de alfa-hidroxiácido, eu estou falando principalmente, no processo de envelhecimento da pele, estou falando principalmente de ácido glicólico e de ácido lático. Ácido glicólico e ácido lático, tá? Sendo que o ácido glicólico ele é um pouco mais forte, um potencial maior de renovação da pele, mas também de sensibilização da pele. E o ácido glicólico, tá? E o ácido lático, ele é mais leve, então ele sensibiliza menos a pele. Ele vai depender da sensibilidade da pele do seu paciente, o que ele já usou, o que deu certo, o que não deu certo. Certo? Então, bom. Retinoides. Retinoides, né, gente? A gente sabe que precisa de prescrição. Mas eles atuam fazendo basicamente a mesma coisa. Renovação celular. Renovação celular, renovação da pele, tá? Só que os retinoides, quando eu falo de retinoides aqui, falando de ácido retinóide, especificamente o ácido retinóide, ele entra dentro da célula. Ele é potente. E por causa disso ele precisa de prescrição médica. Se eu estiver falando de um retinol, já é um cosmético, tá? Mas ele faz parte da família dos retinoides também, tá? Eles têm uma atuação bem parecida com os alfa-hidroxiácidos, mas eles são um pouco mais fortes, sendo que o ácido retinóico, teoricamente, é o mais forte de todos, tem uma atuação bem maior, porque ele realmente entra dentro da célula e é totalmente diferente, tá, gente? E aí é mais ou menos a mesma coisa, a gente faz uma prescrição noturna, a gente inicia com baixas concentrações para testar essa pele, será que vai sensibilizar? Será que não vai sensibilizar? E é bacana associar com ativos calmantes, tá? Sempre que você for prescrever um retinoide, é bem bacana você colocar ativos calmantes. Lembrando que toda vez que eu coloco um produto anti-idade, gente, ou qualquer tratamento, né? Vou colocar um produto de tratamento para o meu paciente, ele sempre vai usar um hidratante antes, tá? Sempre. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Vitamina C por muito tempo, né? Parecia que era uma coisa maravilhosa, assim, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. Todo mundo tinha que usar, ninguém podia ficar sem usar vitamina C. Vitamina C, a melhor coisa que inventaram no mundo. Até que todo mundo começou a usar e se viu que muitas pessoas não se adaptavam ao uso da vitamina C. E não se adaptavam ao uso da vitamina C por quê, gente? Porque a vitamina C tem um potencial de irritação, de sensibilização da pele que não é pequeno. O produto vitamina C, tá? Além disso, a vitamina C ela é difícil de ser absorvida pela pele e ela oxida muito facilmente em contato com o ar ou com a luz, né? Ela perde a ação dela muito facilmente. Então, assim, precisava de tecnologias muito grandes para fazer essa vitamina C não oxidar e entrar para entrar na nossa pele para ter ação. Isso fazia com que o produto ficava muito caro e ainda você comprava um produto caro e às vezes ele irritava sua pele, dava acne. Aí a gente começou a perceber que a vitamina C é bacana, muito bacana mesmo na teoria, mas não é tão bacana assim na prática. Mas o que ela faz na teoria? Ele é um antioxidante, ele é um clareador, ele ajuda, né, a clarear algumas manchas. Ele ajuda na produção do colágeno, só que ele é difícil de ser usado. Então, para prescrição, se eu for prescrever fórmulas estáveis com vitamina C, é no máximo 20% de vitamina C, tá? Não adianta botar 30, 40, 50, no máximo 20%, tá? Na grande maioria das vezes a gente usa a vitamina C pela manhã. Não pode usar à noite? Pode.
mas normalmente a gente pede para usar durante a manhã, porque ele acaba ajudando um pouco a proteger dos danos solares, tá? E a vitamina C, ela é ácida, então ela tem um potencial irritativo que não é pequeno. Além disso, a gente associa muito a vitamina C à vitamina E, e a vitamina E, ela é adicionada em óleo. Então, para quem tem pele oleosa, é difícil, sabe, o uso da vitamina C. De qualquer maneira, é uma opção, não é uma opção que eu coloco logo de cara. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é hidratar demais essa pele e aumentar a renovação epidêmica. E depois disso, depois de 3 meses, eu vou avaliar se eu entro com outro antioxidante ou não, porque muitas vezes eu já botei ali no hidratante tanto de antioxidante que nem vale a pena entrar com a vitamina C. Eu vou deixar cara essa prescrição para esse meu paciente e eu não sei se eu consigo aumentar tanto assim a eficácia e o benefício da pele, entendeu? Então é uma coisa para assim pensar, pense. Não é melhor o paciente fazer um botox de 4 em 4 meses do que ele ficar usando vitamina C? Não sei, sabe? Ou de 6 em 6 meses, né? Niacinamida. Niacinamida agora pegou o lugar da vitamina C, agora parece que todo mundo tem que usar niacinamida, que é a melhor coisa que existe. A niacinamida, ela é interessante, ela é um antioxidante, ela é um anti-inflamatório, ela é um clareador, ela melhora a barreira cutânea, ela traz mais hidratação. Então, ela irrita muito menos a pele, na verdade, ela até trata a irritação, sensibilidade exagerada, ela é um anti-inflamatório, né, gente? Então, ela é bem interessante, ela é muito associada, muito, extremamente associada em produtos anti-idade, tanto em anti-mancha quanto em anti-idade. A niacinamida é muito associada, tá? Ela é boa para quem tem pele sensível, a gente pode usar 2 vezes no dia, pode usar uma também? Pode, mas a gente pode usar 2 vezes no dia. Quando a gente coloca uma niacinamida, normalmente a gente coloca hidratante, niacinamida e outros ativos antioxidantes. Dentro dessa formulação que eu faço uma antidade para melhorar a barreira cutânea, não deixar inflamar demais, e aí eu associo com os ativos renovadores da pele. Ação retinoide-like. Aí o bakuchiol, gente. O bakuchiol ele é um retinoide light. Ele é um ativo vegetal, tá? Que simula a ação do retinoide. Ele simula a ação do retinoide. Qual é a vantagem dele em relação ao retinoide? Ele é leve. Ele sensibiliza pouco. Então, aquela pele que não tolera alfa-hidroxiácido, aquela pele que não tolera o retinol, ou da família dos retinóis, aí você bota um bakuchiol, tá? Mas ele não tem a mesma ação dos retinóides, ele não é tão forte quanto. Pode ser usado por gente distante e por quem tem pele sensível, tá? Pode usar todo dia, pode usar de manhã. Peptídeos e fatores de crescimento, que são todos os dias aparece um ativo diferente, que é um milagroso que vai salvar a pele da gente, gente. Esses produtos, esses peptídeos, fator de crescimento, né, faz diferença na nossa pele? Gente, os estudos, que a gente sabe que estudo de cosmético não precisa ser muito aprofundado, né? Fala que sim, melhora a firmeza, melhora a densidade, traz mais hidratação, mas eles não são as grandes estrelas. Às vezes esses produtos são caros porque eles exigem dinheiro para fazer, né? Muitas vezes eles têm patente. Cuidado, sabe? A gente fica prescrevendo muita coisa que está na crista da onda, que é caro, e acaba que o bolso do paciente fica vazio. Então, a gente tem que pensar se vale a pena mesmo ou não. Eu prefiro prescrever sempre um bom hidratante com ativos antioxidantes e junto um bom renovador da pele, do que ficar colocando esses ativos que isso passa, né? Eles vêm e vão, tá? Mas é interessante, se puder colocar, coloque, pode colocar. É ideal para pele madura e normalmente a gente coloca esses ativos junto com o creme hidratante, ou seja, meio que dos nutritivos. Então, com creme hidratante com antioxidante, posso botar peptídeos, fator de crescimento, posso botar todo aquele negócio, todo aquele borogodó. Isso tudo vai depender de quanto esse paciente pode pagar, tá? Tá. Agora, como eu vou montar uma prescrição? Normalmente, o que a gente vai fazer? Eu não gosto de prescrever muita coisa.
Não gosto. Eu gosto de prescrever poucas coisas. Então eu vou prescrever normalmente tríade da pele. No começo, o paciente entrou no consultório, tríade da beleza mais um renovador da pele. Então é um sabonete suave, um hidratante, protetor solar quando precisar se proteger do sol. Não, a gente não pode esquecer que isso aqui está tudo incluído, tá? E o renovador da pele. Eu já tenho 4 produtos. 4 que eu estou colocando para ver se vai me dar resultado, entendeu? Como que o paciente vai fazer uso disso? Então, ali já tem, ó, vitamina C pela manhã. Raramente eu coloco na minha prescrição vitamina C pela manhã. Raramente, raramente, tá? Normalmente eu faço de manhã a hidratação dessa pele. Então, lavei, hidratei com um hidratante bem feito, gente, com ativos antioxidantes, bem colocado, bem encorpado, tá? Protetor solar se fosse expor ao sol. À noite chega, lava, hidrata de novo com o mesmo produto, gente, e passa renovador da pele, tá? Posso colocar a vitamina C dentro dessa prescrição lá na frente, depois de 3 meses, o paciente tem dinheiro, a pele dele tá boa? Pode. Vigia e prescreve, tá? Eu só coloco, gente, vitamina C quando o paciente me pede muito, muito. Não acho que vale a pena. Então, vamos discutir aqui alguns casos clínicos para a gente entender mais ou menos como funciona. Então, pode chegar no meu consultório uma pessoa que tem uma pele jovem e tem linha fina, uma pessoa de 35 anos. Pode chegar no meu consultório uma pessoa de 35 anos que tem uma pele bem fininha, que já está começando a aparecer as linhas finas, né? E que ela quer um produto anti-idade. Nesse caso específico, eu preciso entender o que aquela pessoa quer. Qual é o seu tipo de pele? Você tem uma pele oleosa? Você gosta de que tipo de produto? Você gosta de creme? Você gosta de sérum? Onde essas linhas finas estão? Como é que eu posso melhorar ainda mais essas linhas finas, tá? De uma maneira geral, vocês vão ver que eu sempre, em todos os 3 casos, vou entrar com o básico, do básico, do básico e devagar, sem exagerar, tá? Então, eu sempre vou passar um hidratante, sempre. Sabonete e protetor solar tá sempre incluído, tá, gente? Não vou falar disso, vou falar de hidratante e de ativos anti-idades. Então, eu vou passar um hidratante para essa pessoa, só que eu preciso entender de uma coisa. Se a pessoa gosta de sérum ou ela gosta de creme? Porque se eu tenho uma pele jovem, eu posso ter uma pele extremamente oleosa, uma pele mista, uma pele que não gosta de produto oleoso demais. Então, eu preciso perguntar, tá? E eu preciso que essa pessoa entenda até onde esse produto vai chegar no tratamento dessas linhas finas. Agora, se eu já tenho uma paciente ali de 60 anos de idade, uma pele madura, uma pele com flacidez, uma pele com mancha, já é diferente. Quando a pessoa já tem 60 anos de idade, na grande maioria das vezes, gente, ela já passou pela menopausa. Quando ocorre a menopausa, gente, a menopausa é a última menstruação, tá? Teoricamente, a última menstruação. Então, a última vez que você vai menstruar, a última vez que a mulher vai menstruar. Ocorre uma redução no climatério, que é os anos antes da menopausa, onde há irregularização menstrual, começa a diminuir muito, alterar muito o ciclo hormonal da mulher. E quando eu tenho essa alteração do ciclo hormonal da mulher, a pele, o cabelo e as unhas sofrem muito. Outras coisas também, outras áreas também, mas não é as áreas que a gente trata, né? Vamos falar do que a gente trata. Então, a pele perde muita hidratação, aumenta muito a flacidez, aumenta muito a opacidade da pele. Então, normalmente, uma mulher de 60 anos, ela já passou pela menopausa, então ela tem como ela teve essa queda brusca dos hormônios, ela tem uma pele muito mais desidratada, com muito menos viço, muito menos vitalidade. Então, eu preciso, nesse caso, passar um hidratante que hidrata bastante. É fundamental, é imprescindível. Então, eu preciso colocar um hidratante com uma base forte, oleosa, pesada, com antioxidantes na formulação. Eu preciso de trazer um creme hidratante mais nutritivo, digamos assim, tá? E aí, quando ela me queixa de flacidez e mancha, primeiro eu tenho que avaliar que flacidez é essa. Flacidez creme não trata. E mancha, eu preciso avaliar que mancha é essa também, para saber se aquele creme que eu estou prescrevendo, se algum creme que eu possa prescrever, né?
consegue tratar aquela mancha ou não, tá? Porque se eu tenho uma pele madura que me queixa de mancha e essa mancha, ela melhora mesmo com laser, eu não vou passar um renovador da pele agora, logo agora, e depende do dinheiro que ela tem também. Se ela tiver muito dinheiro, eu passo logo o renovador. Entendeu? Porque vai fazer diferença para ela. Porque ela consegue comprar o renovador da pele e consegue fazer o laser. Agora tem que avaliar se ela consegue fazer as duas coisas. Porque se o que mais incomoda é a mancha, eu preciso tratar a mancha. Independente de outras queixas, independente de outras coisas. Porque a mancha sim faz parecer bem mais velha, tá? E uma paciente com uma pele extremamente sensível que fala, vem aqui para mim e fala assim: ah, eu tô querendo prevenir o processo de envelhecimento. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dessensibilizar essa pele. Antes de qualquer coisa, eu não posso colocar um ácido numa pele extremamente sensível, mesmo que seja um ácido lático, mesmo que seja o bakuchiol, gente. Eu não vou colocar. Eu vou tratar a sensibilidade dessa pele por pelo menos 3 semanas. Eu vou aumentar a hidratação, eu vou tirar ativos que estão irritando, eu vou fazer essa paciente entender o que tem por trás dessa sensibilidade dessa pele, para lá na frente eu conseguir colocar ativos, produtos dentro dessa rotina de skincare que não sensibilizem demais essa pele. Certo? Entendido? Então, quais são os erros mais comuns e o que a gente pode fazer para melhorar esses erros, né? É o uso excessivo de ativos irritantes. Aí vem perfume, gente, vem conservante, vem corante. Cuidado. Colocar muito produto na rotina é uma 10 páginas de prescrição de cosmético. Não façam isso, não vai absorver, vai irritar a pele do paciente. O paciente não vai conseguir comprar, o paciente não vai voltar para fazer procedimento. Não faça isso. Não faça. Não fazer a crise da beleza. Ah, hidratante não precisa. Hidratante não é essencial. Eu passei uma vitamina C e um ácido retinóico. Lascou com a pele do paciente. Apostar tudo na vitamina C. Vitamina C não é isso que a gente acha, não, tá, gente? E a dica para vocês: comece com produto. Começa devagar, pelo amor de Deus. Muitas vezes a gente mantém devagar, o paciente vai gostar, você vai mexer na formulação ali, você vai colocar um pouquinho mais de retinol, um pouquinho menos, você troca por um ácido glicólico, vai mexendo nisso, vai brincando com isso, vai trazendo essa pele mais viço, mais vitalidade, mais brilho e associa procedimento. Associa procedimento. Certo? Então, é muito importante personalizar que paciente é esse que está na minha frente, quem é essa pessoa, que pele é essa? Como é que eu vou trazer o que ele imagina, né? Que eu posso trazer. Entender essa energia entre os ativos, como que cada ativo atua ali, como que a gente consegue mexer com eles. Eu posso colocar um monte de ativo no hidratante, por exemplo, associar ativos ali. A tríade da beleza mais um renovador pode ser a melhor opção. Para mim, é a melhor opção de todas. Hidrata bem essa pele, protege ela do sol e coloca um renovador de pele à noite para você ver. Esse é o grande segredo e é muito simples de fazer e é muito barato, gente. Muito barato, tá? Cuidado com o bolso do seu paciente, né? Cuidado com o bolso do seu paciente, porque ele tem um bolso, ele só tem uma caixinha de dinheiro. É só um lugar que é o dinheiro que ele vai gastar com beleza, vem só do mesmo lugar. Ele vai usar para fazer unha, vai usar para arrumar o cabelo, vai usar para comprar roupa, para comprar sapato, para pintar o cabelo, vai usar para comprar cosmético e vai usar para fazer procedimentos no consultório. Cuidado com o bolso do paciente, respeita o dinheiro do outro, certo? É isso, gente, é muito mais simples do que vocês imaginavam. Na verdade, é bem simples. É só a gente entender como que a gente vai agir dentro dessa pele, né? Como que a gente vai fazer com que o paciente tenha o que a gente procura. O paciente tenha o que ele procura, né, gente? É isso. Beijo, a gente se vê na próxima aula. Tchau.